Todas sexta-feira, antes do carnaval, dia bem danado para se fazer uma palestra, né? Estamos aqui com pouca gente. Hoje nós decidimos, por conta da chuva, gravar aqui exatamente na parte de fora, né? Na recepção do SEC. Primeiro pelo calor, né? Segundo porque nós tínhamos armado tudo isso aqui lá no local que é mais iluminado, tem mais condições de a gente fazer as palestras com mais visibilidade. Mas aqui também tá bom. Hoje o tema é bem interessante, como todas as vezes, né? Mas o tema se refere às dimensões dos espíritos. E em relação a essas dimensões dos espíritos, eu gostaria primeiro, né, de ler para vocês, vou pegar até aqui o meu celular, uma passagem do Evangelho, né, que é de Mateus 5,48, que Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Lendo isso, Kardec também tem uma outra passagem, que é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente as características do homem de bem. E ele fala assim: sejam perfeitos, né, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec faz assim, eu acho que um dos textos de Kardec, que eu considero um dos melhores, um dos mais perfeitos, né, da estrutura que Kardec montou no Pentateuco kardeciano. Eu acho que dos textos dele, eu acho que é um dos melhores, porque fala exatamente dessa perfeição que Jesus queria que nós seguíssemos. E aí vocês vão dizer, né, o que é que isso tem a ver com dimensões? Vamos chegar lá, vamos conversar sobre isso exatamente. E tem tudo a ver também com esse período que nós estamos passando agora, que é o Carnaval. Tudo tem a ver. Tem a ver, inclusive, com um comentário que eu escutei hoje de uma querida amiga que chegou aqui para conversar comigo mais cedo. Saiu agora antes do tempo, eu não vou citar o nome porque ela não me autorizou, mas ela me perguntou sobre o arrebatamento, né? O arrebatamento das pessoas aqui da Terra. E aí eu falei também do mundo de expiação e provas que tinha passado para um mundo de regeneração. Inclusive nós tivemos aí a data limite, que foi em julho do ano passado, 2019. E tudo isso tem muito a ver, sabe, gente? E o homem de bem, por exemplo, né? Vamos ler aqui o textozinho de Kardec. É um pouco longo, mas aí vocês vão entender bastante o que é que eu estou dizendo para vocês. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Veja que coisa difícil. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se de propósito não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e, em todas as ocasiões, se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se queixar. O homem bondoso, que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar recompensa, retribui o mal com o bem, defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona ao próximo, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si. Procura os interesses alheios antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele.
O homem de bem, continua Kardec, em todos os momentos tem como guia a caridade. Sabe que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo os sentimentos de alguém, que não se importa em causar um sofrimento quando este poderia ser evitado e não possui amor pelo próximo, não merecerá o perdão do Senhor até que se arrependa do fundo do coração. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como perdoou. É tolerante para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de tolerância e recorda as palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que existe nele algo de melhor do que no dia anterior. Procura não exaltar os seus conhecimentos em detrimento de outros, ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades alheias. O homem de bem não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que se empregar esses bens na satisfação de suas paixões, o maior prejudicado será ele mesmo. Se nas relações sociais alguns homens estão sob seu comando, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar mais difícil a posição subalterna em que estão. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los da melhor maneira possível. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza asseguram aos seus semelhantes, como deseja que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforçar para possuí-las estará no caminho que conduz às demais virtudes. Bom, 2 pontos. Vamos nos analisar e analisar em que dimensão nós estamos. A primeira coisa que eu gostei muito ultimamente de ter visto e analisado junto com ele, porque assim, a cada palestra que a gente assiste, a cada documentário através do YouTube, a cada livro que a gente lê, a cada comentário que a gente sente que é realmente consistente, a gente faz um estudo sobre, a gente vai atrás para descobrir, para procurar. No Livro dos Espíritos, nós temos as dimensões e a casa dos espíritos. Eu fiz um compêndio, tá, gente, para falar sobre essas dimensões, e vocês entenderem por que é que eu vou falar sobre isso e por que é que isso tem a ver com essa época de carnaval, por que tem a ver com a porta estreita, né, e não com a porta larga, dos favorecimentos, dos valores que nós estamos jogando no lixo, quando agredimos o nosso irmão, quando nos orgulhamos por determinados achincalhamentos públicos que nós estamos costumando ver nas redes sociais ultimamente, e principalmente com a ignorância, e desculpem, ignorar é o fato de não saber, ou a situação de não conhecer. Então significa dizer que muitas vezes ignora que existe um plano espiritual influenciando em suas vidas todos os dias. E que mesmo sem ele querer ou acreditar naquilo, existem consciências extrafísicas influenciando na vida deles, prejudicando quando eles fazem o mal, ou nós fazemos o mal, porque eu me incluo nisso, porque muitas vezes essas qualidades que Kardec colocou no homem de bem, no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, elas têm muito pouco a ver com qualquer um de nós aqui.
mas tem muito a ver com que Cristo sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus o é. Cristo tinha 3 maneiras de abordar o Pai, Deus. Ele tinha 3 formas de dizer. Ele tinha assim, ele dizia, o meu Pai, o nosso Pai e o vosso Pai. Quando ele falou nessa passagem de Lucas, ele falou o vosso Pai e não o meu Pai e não o nosso Pai. Quando ele dizia o nosso Pai, quando Cristo se referia a Deus dizendo o nosso Pai, era o Pai que ele conhecia e o Pai que nós conhecemos. Quando ele dizia o meu Pai, é aquele Deus que nós não conseguimos entender, alcançar, nem perceber, porque nós estamos aqui e nem as suas razões de ter nos colocado aqui nesse plano terrestre, que muitas vezes são esses os nossos questionamentos. Nós, espíritas, costumamos dizer que estamos aqui para desenvolver, para aprender, que o mundo é uma escola e é realmente uma grande escola. Mas as qualidades de Deus eu não consigo alcançar. Muitas vezes as pessoas dizem assim, Deus te perdoa. Não, eu não te perdoo, mas Deus te perdoa. Eu digo, desculpa, se tu não me perdoa, eu estou lascado. Porque se tu não me perdoa, Deus não vai me perdoar. E a pessoa fica escandalizada comigo quando eu digo assim, Deus não perdoa ninguém. E Deus não perdoa ninguém, porque Deus ele é tão perfeito que ele não fica com raiva. Só quem perdoa é quem fica com raiva. Se Deus tem uma das qualidades, que é uma das qualidades principais dele, é da onisciência. Ele sabe tudo sobre mim. Ele sabe o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Como ele ficaria com raiva de mim? Como ele se vingaria de mim? Que é exatamente isso que está nos evangelhos antigos, né? No Antigo Testamento, que é aquele Deus vingativo, punitivo, aquele Deus que mata, aquele Deus que corrige. Aliás, né, arrumaram o diabo depois, já em épocas de Novo Testamento. Mas o diabo não existia no Velho Testamento. Você pode procurar se o diabo existia ali no Velho Testamento. Quem era o executor de tudo quanto era de ruim era Deus. Deus castigava todo mundo. Pode procurar. Não tem diabo no Velho Testamento. Não tem o Satanás no Velho Testamento. O Satanás foi um advento que surgiu depois do Novo Testamento, que foi exatamente a Igreja Católica, através do maniqueísmo, né, entre o bem e o mal, através de Santo Agostinho, que tentou implantar isso na cabeça das pessoas, mostrando que existia um ser que podia assumir a culpa de todas as coisas ruins que estavam lhe acontecendo. Então, tudo que você... E outra coisa, esse danado desse diabo não era brincadeira, não. Era um diabo que fazia o seguinte: ele induzia você a fazer o mal, tirando de você, muitas vezes, a responsabilidade desse homem de bem que você não queria ser. Então, você não queria ser o homem de bem, a igreja dizia, olha, o diabo é que tem fazendo isso com você. As igrejas reformistas fazem isso hoje. Desculpa, eu não estou aqui criticando a igreja de ninguém. Mas é o que a igreja reformista vem fazendo. É exatamente colocando na culpa do demônio os malfeitos que eu cometo porque não quero ser esse homem de bem. Não quero praticar todas essas qualidades. Aí vem o livro. E aí tem, sim, e o vosso Pai, né? Sede perfeito quanto o vosso Pai. Por que vosso Pai, né? Sede perfeito quanto o vosso Pai. Que é a terceira maneira. O nosso, que é dele e nosso, tá certo? Esse Deus dele e nosso, que nós compreendemos, e ele também, lógico, compreendia mais que a gente. O meu Pai, que só ele compreendia essa magnanimidade, essa grandeza desse Criador universal. E o vosso Pai, ele queria dizer assim, você pode praticar. Todas essas qualidades que Kardec citou no Evangelho segundo o Espiritismo, são qualidades que nós podemos praticar. Não praticamos, mas podemos. Não fazemos, mas deveríamos fazer. E aí entra a parte exatamente das dimensões dos espíritos e do que nós estamos fazendo aqui. Gente, eu falei para vocês que ando analisando todas as questões, né? São palestras, livros, etc e tal. Tem um rapaz, eu digo rapaz porque é mais novo do que eu,
pelo menos 10 anos, então para mim é um menino ainda, né? Mas um rapaz que é muito bom, que é o Saulo Calderon, e que Saulo diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele define, eu não sei se foi ele quem fez aquilo lá, mas eu acho que foi baseado no estudo da projeciologia, da conscienciologia de Valdo Vieira, junto com Wagner Borges e tal. Eu acho que é um compêndio de tudo aquilo, mas é muito interessante. E ele bota assim, que nós estamos na Terra, que é o nosso plano físico. Acima do nosso plano físico nós temos a troposfera, que a troposfera ela a faixa energética que está acima um pouco da Terra. E, gente, quando eu falo acima, eu quero que vocês entendam essas dimensões ou essas etapas dimensionais, tá certo? Como apenas uma forma de configurar. Porque isso tudo está misturado. Na realidade, todas essas dimensões que eu vou mencionar a vocês aqui, está tudo misturado, está tudo entrelaçado, né? Não existe uma coisa assim, ah não, então eu vou subir mais um pouquinho, estou na segunda dimensão, então é só pegar um foguete e ir lá para a segunda dimensão, para a terceira dimensão, para a quarta dimensão, para a quinta dimensão. Não é assim que funciona. Então ele diz que tem a troposfera, onde tem a densidade maior dos espíritos. Os espíritos estão, por exemplo, os espíritos umbralinos, nem eles conseguem ficar de tão denso que é, de tão complexo que é o ar e a estrutura dessa troposfera. É nessa troposfera que existem todas essas formas de pensamento que nós alimentamos, que não nos deixa ser um homem de bem. Porque nós mesmos alimentamos. Outro dia eu estava falando isso aqui. Os defeitos somos nós que temos. Nós temos a brasa. Alguém chega, sopra e o fogo aparece. Mas a brasa está em nós. No livro Ação e Reação também, eu já falei sobre isso aqui, que muitas vezes no plano espiritual, os obsessores, através das escolas de vingadores de lá, que estão entre a segunda dimensão, tem a primeira dimensão, que é essa troposfera, a segunda dimensão e a terceira, tá certo? Eles estão nessa faixa, são os planos umbralinos. Gente, nós estamos no umbral. Muita gente se pergunta assim, Wagner, umbral, eu vou para o umbral, eu digo que você já está. Você não tem muita diferença do que você está vivendo aqui para o que você vai viver no plano espiritual, não. A diferença é que lá você vai tomar consciência. Se aqui você tem 20%, lá você adquire mais 80% de consciência de tudo que você já fez. Então, por isso que Jesus dizia, reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estiveres aqui na Terra. Quando você vai para o plano espiritual, meu amigo, é a mesma bagaceira daqui, sendo que triplicado o nível de pensamento que você tem sobre as pessoas. Lá, tudo acontece na hora que você pensa. Você pensou, plasmou a coisa, né? Então, é no mesmo momento. É o que os americanos chamam de just in time, né? É na hora. Pensou, plasmou. Pensou, realizou. Aqui nós temos, assim, um delay. Tá certo? Um delay entre o pensamento, esse pensamento que nós temos, e a ação que nós vamos praticar. Por isso todos os riscos e por isso conhecer essas dimensões e os seus moradores. Kardec, no capítulo 6, ele fala sobre a vida no mundo espiritual. E ele fala dos espíritos errantes, que o espírito, exatamente, o espírito errante não é um espírito que erra, tá, gente? Errante no sentido de estar vagando, de estar naquele plano onde ele ainda tem a obrigação ou a obrigatoriedade de reencarnar aqui na Terra. Ele precisa reencarnar. Ele não tem como não reencarnar. Lá dentro dessa estrutura é muito parecido com, por exemplo, aqui em Caruaru, a nossa cidade ou o nosso país ou o nosso estado. Tem lugares bons, tem lugares onde você se sente seguro, onde é bonito, é belo, e tem lugares que são terríveis, principalmente a partir da segunda dimensão, terceira dimensão e quarta dimensão. Quanto mais alta é essa dimensão em termos numéricos, tá certo? Cronológicos, né? Em numeração, mais sutil fica o espírito e os comportamentos dos espíritos nessas dimensões, nesses níveis dimensionais.
Segundo o próprio Saulo, ele defende que essas dimensões vão... Ele só não, todos os esoteristas, todas as pessoas que trabalham com essa área de projeção astral, eles defendem que você tem até 7 etapas, ou 7 fases, mas com muito mais. É porque nós não conhecemos, nem chegamos lá, não alcançamos essas outras etapas, essas outras dimensões espirituais. E o interessante disso tudo é o seguinte: quem é que nos influencia aqui? É o pessoal da quinta, sexta, sétima dimensão ou o pessoal da terceira, segunda, primeira dimensão? O que é que vocês acham? É o pessoal de baixo. É lógico que sim, porque a nossa sintonia vibracional está com esse pessoal de baixo, porque nós não seguimos o homem de bem. Esses espíritos errantes, eles vivem em locais na erraticidade. Eles vagam pela erraticidade. Bondade, ruindade e tal, são questões muito relativas. Da mesma forma como é muito relativo na Terra a gente pensar em bondade e ruindade. O que lá prevalece é exatamente a vontade dos espíritos de fazer o bem ou de fazer o mal. De fazer coisas positivas ou de fazer coisas negativas. E aí você é catapultado mentalmente, vibracionalmente, para onde você está trabalhando. Aqui no SEC, eu costumo sempre dizer, a gente tem assim, lógico, ninguém é perfeito, ninguém faz um trabalho maravilhoso, nada disso. Mas nós estamos numa faixa chamada faixa do amparo, ou faixa da caridade, faixa do dar as mãos, do não ser omisso. No inferno de Dante mesmo, quando Dante definiu o inferno, né, tem um dos personagens de Dante, me parece que é Horácio, que chega para ele e diz que o lugar destinado, o lugar pior do inferno é destinado aos omissos, a quem não faz nada. E quando Dante viu o inferno dele, que escreveu o livro, gente, ele estava exatamente em desdobramento. Ele teve um desdobramento e ele conseguiu enxergar as faixas vibratórias mais baixas da nossa estrutura, da nossa psicosfera, da psicosfera humana, da psicosfera da Terra. Né? Então nós temos assim a Terra, a crosta terrestre, nós temos a troposfera, que é uma esfera muito densa, mas nós temos faixas vibracionais ainda mais densas e abissais, onde os espíritos como nós, nem nós conseguimos ir nesses locais de tão densos que eles são. Quem é que mora lá, Wagner? O que os evangélicos, católicos chamam de demônios. Mas, Wagner, você está dizendo que o demônio existe? Não, não estou dizendo que o demônio existe. Eu estou dizendo que existem espíritos demoníacos. Espíritos com pensamentos do mal, espíritos que incentivam a humanidade a praticar determinadas coisas. E nós estamos numa faixa vibracional nesses últimos dias, né, que é a faixa vibracional de todo mundo no oba-oba, no carrossel do vamos fazer tudo que não presta. Nós estamos numa faixa vibracional exatamente dessa densidade maior, onde nós estamos pensando não em ser homens de bem, mas ser aquele que não tem nenhuma intenção boa, que não tem nenhuma vontade de melhorar, que não tem nenhuma vontade de fazer coisas bonitinhas e boazinhas, que está pensando exatamente em construir péssimas relações com as pessoas. É o mundo que a gente chama de mundo das sensações. Eu quero sentir sexualmente, eu quero beber, eu quero farrar, eu quero fazer tudo que me vier na cabeça, porque é carnaval. Uma pessoa, essa semana, chegou para mim, e numa situação muito difícil que ele tá e tal, e ele disse assim, não, mas eu vou pro carnaval. Eu digo, mas criatura, tu não tá entendendo que depois do carnaval essa situação vai ficar pior ainda, não? Tu não entende isso, não? Não, mas aí eu tenho que curtir, eu tenho que extravasar. A que preço você vai extravasar? Que tipos de habitantes desses níveis dimensionais você vai atrair para cá? O carnaval já é uma festa de espíritos de baixa densidade. Vamos fazer uma comparação aqui bem grosseira. Se nós temos 7 bilhões e meio de habitantes na Terra,
nós temos pelo menos nessa psicosfera da segunda, entre a segunda e a terceira dimensão, entre a segunda e a terceira dimensão, nós temos uma psicosfera que, sinceramente, é muito ruim. E nessas duas dimensões nós temos pelo menos 24 bilhões de espíritos. Tudo ruim, Wagner? Não, lógico que não. Esses espíritos que estão lá na erraticidade, tem espíritos sofredores. Semana passada mesmo eu falei sobre eles. Tem espíritos sofredores, tem espíritos vingadores, tem espíritos levianos, tem espíritos pseudo-sábios, tem espíritos que são vagabundos, tem espíritos que são estudiosos, tem espíritos que são bons, tem espíritos que nos protegem, tem espíritos familiares, tem todos os tipos de espíritos. Mas eu posso afiançar a vocês que nessa época de carnaval, do umbral é liberado pelo menos uns 10 bilhões de espíritos. Então a festa do Carnivale, da carne, é mais dele do que nossa. Vocês concordam comigo? Você está aqui no Brasil e diz, olha, vem aqui para o Brasil para a festa de carnaval, né? Aí vem, se o Brasil tem 150 milhões de habitantes, milhões, né? Isso, 150 milhões de habitantes, 150 ou 200 milhões? 200 milhões, né? 200 milhões de habitantes. Se o Brasil tem 200 milhões de habitantes e 50 milhões participam do carnaval, da festa da carne, e vem 70 milhões de estrangeiros, significa que a festa não é do brasileiro, é dos estrangeiros. Da mesma forma somos nós aqui. Se nós estamos brincando carnaval, e se nós temos pelo menos uns 70% de espíritos a mais aqui do que a nossa população que brinca o carnaval, significa dizer que a festa é deles, a festa não é nossa. Eles estão a nos influenciar dessas faixas vibratórias. Mas, Wagner, como é que eles influenciam? Porque nós estamos na sintonia deles. Os espíritos, as dimensões dos espíritos definem a nossa afinidade. Nós temos muito mais afinidade, não com isso que eu terminei de falar, não com o que o Cristo disse assim, sede perfeitos quanto vosso Pai. O vosso Pai, a perfeição do vosso Pai é essa que está no Evangelho de Kardec, do homem de bem. Desse homem que é caridoso, desse homem que é bondoso, desse homem que faz coisas positivas, desse homem que não é orgulhoso, que tenta vencer suas vaidades, ser humilde, que tenta vencer os seus vícios. Mas o que é que nós estamos fazendo exatamente nessa festa de carnaval? Nós estamos extravasando e colocando em prática tudo o que não é bacana. Wagner, mas você está sendo muito radical, bicho. Você está falando aí que o carnaval é ruim. Eu gosto de carnaval, eu sempre participei de carnaval. Para mim, carnaval é uma festa onde a gente extravasa, se alegra, vai para brincar. Eu não estou condenando isso, não. Eu só estou dizendo que, poxa, você tem uma consequência sim. E se você é médium, aí é brincadeira essas consequências. Tem gente que brinca com isso, sabe, gente? Tem gente que diz assim, não, eu vou me embora, eu vou pro carnaval, vou farrar, e eu olho assim, eu digo, meu Deus do céu, só vai chegar o bagaço, né? Só vai chegar o bagaço. Só pra vocês terem uma ideia, ontem eu brinquei na internet e disse assim, eu disse, olha, gente, é interessante que quando chove aqui em Caruaru, todo mundo desmarca os compromissos, né? Mas quando dá o carnaval também. Então a gente ontem teve assim uma combinação de carnaval com chuva, né? E parece que essa combinação vai aumentar. Ninguém se preocupa com mais nada, gente. Tá todo mundo vibrando nisso. Tem gente cometendo absurdos, abandonando sua família, abandonando seus compromissos, entrando numa farra desmedida que vai trazer consequências logo depois do carnaval, por conta dessas dimensões. Só para vocês terem uma ideia, gente, Wagner, como é essa segunda dimensão? Você falou da troposfera, que é uma dimensão muito densa, muito complexa,
Mas tem uma segunda dimensão. Essa segunda dimensão, como é que as pessoas se comportam? Parecido com o que nós nos comportamos aqui na Terra. Parecido com a cidade de Caruaru, onde eu tenho locais onde tem a marginalidade imperando, onde tem quadrilhas, pessoas que estão na vagabundagem, que saem em bandos, causando problemas. Tem espíritos assim lá do lado de lá. E tem locais onde são verdadeiras ilhas de tranquilidade, os hospitais espirituais, as colônias espirituais, cidades como o Nosso Lar, que muita gente já assistiu, ou leu o livro, ou assistiu o filme. Existem ilhas de prosperidade da mesma forma como nós temos aqui na Terra. Imagine bem aí, né, se nós formos comparar os países, só os países. O Canadá, a Suíça e tal, não são ilhas de prosperidade, não são ilhas de civilidade, né? Embora tenha crimes também, existem infelicidades, existem todos os dramas humanos que nós estamos acostumados a ver, afinal de contas estamos num mundo de expiação e provas ainda. Estamos passando por um mundo de regeneração aos poucos, mas nós temos ilhas de prosperidade, enquanto que quando a gente olha para o lado da África, alguns países, algumas situações, tem países que são paupérrimos. As pessoas passam fome. Existem locais onde as pessoas cometem crimes aqui na Terra que você fica bobo. Eu detesto ver notícia ruim em televisão e tal. Eu detesto me conectar com essas dimensões mais baixas das dimensões que nós já vivemos nela. Quando nós nos desdobramos em corpo astral e que vamos para essas dimensões, também por conta da nossa vibração, nós somos levados a determinados locais baseado nessa nossa vibração. E nós estamos protegidos ou não, também baseado nessa vibração. Você imagina uma pessoa que vai para o carnaval, farrar, brincar, tirar onda, transar de forma doida, né? Encher a cara de droga e de álcool e tal. Quando vai dormir, imagina para onde é que ela vai no plano espiritual. E eu sempre brinco, eu digo assim, puxa vida, as pessoas sentem uma ressaca. Foi de propósito, tá, gente, que eu não botei assim o nome da palestra. Os perigos do carnaval. Porque muita gente ia dizer assim, esse cara já vai radicalizar, vai falar sobre o carnaval, meu carnaval adorado, que eu amo tanto. Gente, eu também gostava demais do carnaval. Gostava da seguinte forma, eu gosto dos frevos, aliás, gostava não, gosto. Eu gosto dos frevos, eu gosto da animação, acho bonito a festa. Entendeu? Eu acho bonito os aspectos culturais do carnaval, eu acho maravilhoso. Eu não participo mais porque hoje eu conheço as minhas energias e sei que essas dimensões, dentro do pensamento que eu tenho, não vão combinar comigo, nem com a estrutura que eu estou vivendo e que estou procurando agora. Isso é uma busca espiritual para melhorar a minha trajetória aqui na Terra. Não é querendo ser santo, mas é tentando de alguma forma ser melhor do que eu já era. Ou ser melhor, um ser humano melhor do que eu fui um dia. Porque eu não fui nada bom. Eu nem fui bom em outras encarnações, nem fui bom nessa. Então eu estou tentando consertar, corrigir esses passos que eu estou dando, me conectando a dimensões espirituais, dimensões desses espíritos, dimensões melhores, para me sentir bem. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não acredito nisso. Eu digo, isso não adianta nada. Você acreditar ou deixar de acreditar não vai fazer você se sentir bem. Porque muitas vezes as pessoas estão se sentindo mal, vão para o médico. Quando chega no médico, o médico vira você de cabeça para baixo, você não tem nada. O que é que eu tenho, doutor? Doutor, eu estou me sentindo muito mal, doutor. Não é possível, eu devo estar morrendo. O doutor vai, coloca você de cabeça para baixo, faz tudo quanto é de exame e tal, descobre que você não tem nada. O que você tem na realidade, a gente pode até descobrir, é mediunidade. É influências negativas, são influências dessas dimensões de baixo calão, de baixa ordem de pensamento. São seres que vêm para lhe perturbar. São seres que não têm compromisso com coisas boas. Eles estão na bagunça. Gente, Wagner, existem seres assim? Não existem seres humanos assim. Se existem seres humanos assim, lógico que existem seres assim também. Não existe diferença nisso, gente. E quando nós desencarnamos, não viramos um ser melhor. Não nos transformamos em seres, sei lá, angelicais, fantásticos, não.
Se nós somos da bagunça e tal, não queremos saber de nada, vamos roubar, matar, vamos humilhar, vamos ser orgulhoso, vaidoso, egoísta e tal. Você acha mesmo que uma trepeça dessa, quando desencarna, vai... não, virou um santo. Virou um anjo. Mas Wagner, antes de desencarnar, ele abraçou o evangelho. Eu digo, me diga como foi essa situação. Não, ele abraçou o evangelho quando ele estava assim, doente. Ele estava aidético, né? Aí ele abraçou o evangelho e disse que agora estava convertido às palavras do Cristo, à Bíblia, à religião fulana de tal. E agora ele disse que vai para o céu. Veja que injustiça danada. O cara pega, mata, rouba, humilha, sacaneia, é desonesto, faz tudo quanto é coisa ruim. Agora, no final da vida, aí ele diz assim, não, parei com tudo. Não é que seja ruim, não. Graças a Deus que ele parou com tudo. Mas tem consequência disso? Tem. Ele vai se transformar num ser cândido angelical quando chegar lá no plano espiritual? Não. Ele está simulando. Ele está querendo dar um bypass na própria consciência, porque é a consciência dele. E o mal que ele fez aos outros? E a tragédia que ele causou? E as pessoas que ele matou? As pessoas que ele roubou? Que ele enrolou? Que ele enganou? Que ele usufruiu da boa fé? Você acha mesmo que essas pessoas não estão esperando ele do lado de lá para cobrar a ele? Lógico que estão lá para cobrar a gente. É assim, nós assinamos uma promissória em branco. Todas as vezes que viemos aqui estamos aqui na Terra para aprender. No momento que assinamos essa promissória em branco, nós estamos dizendo, nós estamos nos responsabilizando por nossa vida e nossa programação espiritual. E você vem dentro de famílias complexas, você vem cheio de problemas e tal, às vezes problemas físicos, para poder depurar isso tudo e desenvolver seus potenciais, para se transformar num homem de bem. E você não quer se transformar num homem de bem. Nada! Veja só, Kardec disse um monte de coisa e ainda no final ele diz assim, isso não é tudo que compreende um homem de bem. A gente diz, meu Deus do céu, eu não consigo fazer 10% disso aí. Mas ele disse assim, se você conseguir fazer pelo menos isso, você pode ser considerado um homem de bem. Você pode ser considerado uma pessoa boa. Você vai estar conectado a dimensões mais altas. Gente, eu podia ter, nessa questão das dimensões, eu podia aqui estar falando falando sobre física, né? Porque a parte dimensional da física é outra, ela tem a ver com os prótons, nêutrons, elétrons, os quarks e tal, as mínimas partículas, as dimensões que são esse mundo tridimensional, que tem 3 dimensões, etc e tal, as 4 dimensões, a dimensão do pensamento, mas nessas dimensões físicas, eu não me meto. Eu não conheço, eu não sou físico, eu não conheço de física quântica, nem conheço física normal, eu não vou me meter nisso, mas eu posso falar assim, sobre a dimensão desse nosso pensamento, do que nós vibramos e o que nós atraímos para a nossa vida. Que se nós não tivermos baseados, pelo menos minimamente, nesse homem de bem que Kardec disse, não estivermos na faixa desse amparo, porque é assim, receberás. Ofereça. E as pessoas vão lhe oferecer também. Seja uma pessoa honesta. Um outro dia eu estava vendo, poxa, às vezes nas mínimas coisas as pessoas são desonestas. Um cara estava fazendo um comentário sobre esses jogos de internet, né, onde você entra e joga com não sei quantas pessoas ao mesmo tempo, que hoje nossas crianças estão muito enfronhadas nisso aí. Tem gente que é maldoso e terrível, até em jogo de internet, mostra bem o caráter da pessoa. A pessoa está dentro de casa, num quarto, mas está se comunicando com o mundo e transferindo sua energia negativa para aquilo ali, roubando as pessoas, ludibriando, sacaneando. Veja só, e achando aquilo fantástico, inclusive até comentando com os outros, olha, eu lasquei fulano de tal. Então não é só no carnaval não que você se conecta a isso. Até dentro de casa,
Nessa dimensão do pensamento, você se conecta aos seres mais baixos que existem. Porque você está conectado, você está na rasteira do mundo. Você está nos piores sentimentos. É o sentimento da posse, é o sentimento do orgulho, da vaidade, do querer humilhar as outras pessoas, de dizer que é melhor do que fulano, do que Beltrano. O que nós estamos vivendo ultimamente nas redes sociais, então, gente, isso está sendo uma vergonha. É um esculhambando com o outro, irmão com irmão. Amigos, pai e filhos, se esculhambando na internet, baseado numa concepção de ideologia política. Quando nós sabemos que não existe ideologia para esses que estão no poder, que basta lhes convir, basta ser agradável, interessante e bem relativamente gostoso para eles, eles se unem. Tá tu brigando por fulano, Beltrano brigando por ciclano. Nesses dias estão juntos. Nesses dias estão de mãozinhas dadas. E a gente que se indispõe, a gente que cria problema, a gente que vai e briga, e se intriga das pessoas, e que esculhamba com as pessoas, termina ficando com o débito energético disso tudo. Nossa, Wagner, eu tô pouco me lixando. Tá certo, velho. Mas as consequências veio, viu? Você assinou a promissória em branco. Tá certo. Defenda os seus pontos de vista. Você precisa mesmo agredir as pessoas para defender os seus pontos de vista. Você precisa mesmo esculhambar com a escolha do outro. Você precisa mesmo fazer tudo isso que vocês vêm fazendo na internet. Eu digo vocês, porque aí eu não tenho medo nenhum de dizer vocês, porque eu mesmo não estou fazendo. Graças a Deus isso aí, esse daí eu não estou fazendo. Eu posso fazer qualquer outra coisa, mas isso aí eu não estou fazendo. E eu já fiz. Eu já fiz essa besteira. Você está entendendo que não é só no carnaval que o comportamento precisa ser um comportamento bom e bacana em todos os momentos da nossa vida. Wagner, mas me diga uma coisa, eu posso ir para o carnaval e vibrar positivamente, aí eu me livro dessas dimensões de pensamento mais baixos, de espírito de baixo calão e bababá. Veja, você está numa psicosfera. Mesmo você vibrando positivamente, você está inserido num meio que está vibrando negativamente. Então você, para ser influenciado, é um passinho só. Porque basta você se abestalhar com alguma coisa de que você gosta muito e que você não pode. Você ser desonesto em algum momento. Você não pode beber, aí você vê bebida. Você é casado e não pode trair sua mulher e você vê uma mulher, ou então vice-versa. Você é mulher, é casada, e vê um cara e tal, e tem interesse. Você está entendendo? Então, quer dizer, você está submetido a uma psicosfera que favorece a você não ser um homem de bem. A você não se conectar com esferas mais puras. Wagner, nisso tudo, onde estão os espíritos de dimensões mais altas? Os espíritos que se conectam com o bem, que são os meus protetores. A primeira coisa que eu quero desmistificar com vocês. O seu anjo da guarda, ele não é um espírito de alto calão, não. Ele é melhor do que você. Mas ele não é o espírito de luz que já não reencarna mais. Todo anjo da guarda um dia vai reencarnar. Ele é um pouquinho melhor do que você. Está com a moral um pouquinho acima da sua. Por isso que ele está tomando conta de você. Provavelmente já foi seu inimigo do passado e hoje lhe defende. Exatamente para poder melhorar a própria evolução. Então, lá no plano espiritual, você evolui também. Trabalhando para tomar conta de gente trabalhosa, feito eu. Entendeu? Então, o anjo da guarda, de vez em quando, ele balança assim a cabeça e diz assim, meu Deus, vai fazer de novo? Vai cometer essa besteira de novo? Já o teu guia espiritual, esse é de uma hierarquia maior. Nós temos vários na nossa vida. Nós temos os espíritos bons, os espíritos familiares que tomam conta de nós, mas nós damos ouvido a ele. Me diga uma coisa. Antes de sair para essa farra hoje de noite já, tua mãe, teu pai, o avô, um amigo mais consciente, não chegou para tu e disse assim, bicho, ó, tem que tomar cuidado, bicho. Pelo amor de Deus, a violência está muito grande, a situação está muito difícil, não sei o quê. Alguém não já te falou hoje não isso? Será que alguém não já comentou com você isso hoje mesmo? Já.
Bicho, tu vai para Olinda, tu vai para Recife, tu vai para o Rio de Janeiro, tu vai para Salvador. Rapaz, toma cuidado, velho. Não teve alguém não que te disse isso. Ou então tu não já sentisse não no teu pé da orelha aquela sensação, meu Deus do céu. O mais feito que eu estou querendo fazer, eu não devia fazer não. Sabe o que é isso? Tem uns espíritos que estão tentando te defender. Agora, na hora que tu cair na bagaceira, na energia dessas dimensões mais densas, desses espíritos mais pesados, não tem jeito. Porque o que é que acontece? Você simplesmente perde a noção, porque você é meio que hipnotizado nessa situação. Você entra na brincadeira e você acha que tudo é normal, então você enfia o pé na jaca, faz um monte de besteira, um monte de barbaridade e acha que tudo aquilo é show de bola. E aí, quando é na quarta-feira de cinza, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só para contrariar, como se o mundo fosse uma farra. O mundo não é uma farra. A vida não é uma farra. A gente veio aqui para ter responsabilidades. É bom, sei lá, brincar, se divertir, sim, mas por favor, vamos pro carnaval? Brinquem o carnaval, mas primeiro com a consciência de que estão numa psicosfera extremamente densa e pesada. É a primeira coisa. Segunda coisa, evitem os excessos, gente. Não vão chegar doente, não. Eu hoje comentei que com a chuva, né, se afasta até os doentes dos hospitais. Eu fui visitar meu pai no hospital da Unimed. Quando cheguei lá, o hospital estava vazio. Eu fiquei imaginando, meu Deus, cadê os doentes desse hospital? Fugiram, foi. O hospital estava vazio, não tinha ninguém. Ontem, viu? Porque hoje eu não pude, mas eu fui visitar. Quando eu cheguei lá, que eu vi, onde é que está o povo daqui? Ontem. Hoje eu acho que só os grilos estão lá, cantando. Então, o que é isso, gente? É assim, parece que a gente perde a noção de responsabilidade, a noção das coisas do mundo e tal. Como se isso fosse a última coisa que nós fôssemos fazer na nossa vida. Então, nós temos que enfiar o pé na jaca. Então, tem consequências? Tem sim. Então, cuidado. Se for para um local desse, muito cuidado com o estado vibracional. Note quando as coisas começarem a ficar ruins. Não beba exageradamente se você beber. Aí não vou nem falar em droga, nem nada disso, porque aí não tem como, né? Quem se droga, não tem como. Né? Vai chegar um ponto, e aí já está conectado, se bebe também, já tem uma conexão muito grande com esses vampiros espirituais que sugam sua energia vital e que estão em dimensões entre a troposfera e a segunda dimensão, que estão nas dimensões mais baixas do plano espiritual e que vem aqui exatamente para curtir, para enfiar o pé na jaca e para influenciar você a enfiar também. Já que eles não têm boca para tomar o álcool, não tem braço para ser picado, não tem boca para fumar um cigarrinho de maconha, eles vêm através de vocês e se conectam a vocês energeticamente. Mas Wagner, meu Deus do céu, tu tá dizendo isso, me arrepiei todinho, é para arrepiar mesmo. Porque é desse jeito que funciona. Quando você acaba o carnaval, o que é que acontece, gente? Você se conectou a dimensões espirituais mais baixas, a pensamentos de espíritos com baixa vibração, com pensamentos apenas na parte de sensações. Ele não se conecta a você ao mental superior seu, não. Nós temos 7 corpos, né? Nós temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Você acha mesmo que esses últimos corpos eles se conectam? Não, eles se conectam aos corpos mais baixos mesmo, que é exatamente para influenciar. Eles se conectam em termos de saúde aos nossos chakras que estão no duplo etérico e é comandado pelo corpo astral. Então suas energias baixam, eles sugam sua energia vital. E aí, na quarta-feira de cinza, o que é que você diz? Na quarta-feira não, porque a quarta-feira agora ainda tem um bacalhau de batata, a turma ainda enche a cara até de noite na quarta-feira, prolongando o carnaval. Tem gente que só para de brincar o carnaval, Augusto, no domingo. No domingo eles passam direto, é quarta-feira de cinza, é quinta-feira de cinza, sexta-feira de cinza, sábado de cinza, domingo de cinza. Eles só param mesmo no domingo de noite com aquela sensação de vou morrer amanhã.
E só chega o bagaço mesmo. Por quê? Porque as energias, não é só a parte física não que você foi prejudicado. Você foi prejudicado também em suas energias. Porque essas faixas vibracionais, essas faixas dimensionais, atuam em nosso psiquismo de forma muito ativa e nos deixam doentes do corpo físico. Aí você adoece, você entra em depressão e tal. Várias pessoas entram no processo de depressão justamente depois do carnaval. Por quê? Porque elas vinham sentindo uma agoniazinha, alguns espíritos já estavam influenciando ela, tal. Aí sabe o que elas fazem no carnaval? Não, eu vou acabar com essa minha tristeza. Eu vou entrar no carnaval, vou beber, vou fazer sexo, vou não sei o quê, vou fazer tudo. Quando termina o carnaval, meu velho, aí você tá numa bagaceira energética tão grande que você quer se matar. Tem gente que se mata depois do carnaval. Existe um alto índice de suicídio depois do carnaval. Por quê? Porque as ilusões carnavalescas das festas de Momo faz você entrar num período de depressão profundo. Quando eu entrei em depressão foi justamente logo depois do carnaval. Lembra? Foi logo depois do carnaval. Eu comecei a beber. Entrei em depressão, quase me atolo, quase me acabo. Passei o mês de abril, ou foi maio, na clínica. Eu sei que foram 35 dias entre um e outra. Foi 15 dias numa e 20 dias na outra. Não foram 35 dias de internamento. O que foi isso? Gastei as energias, lógico que eu vinha gastando antes, né? Eu vinha detonando com minha vida antes. Mas vejam só, é isso que acontece. Nós estamos conectados com essa faixa vibratória extremamente negativa, o que nos causa vários prejuízos e prejuízos gravíssimos. Tem alguém, Augusto, na internet, eu nem avisei que poderia fazer perguntas, né? Perguntando não, né? Só entraram e tal. Bom, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Faltam quanto tempo, Augusto? Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Faltam 10 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, esses 10 minutos a gente pode abrir para esses questionamentos. Só para explicar mais um pouquinho sobre essas faixas dimensionais, né? A segunda dimensão, você encontra várias cidades, os hospitais espirituais, os entrepostos, os postos de socorro, né? Na terceira faixa vibratória, ou na terceira dimensão, nessa estrutura da terceira dimensão, que são etapas, né? Nessa terceira etapa dimensional do pensamento, você encontra cidades ainda mais organizadas, mas ainda tem muita bagaceira, tem ainda muitos bolando coisas do mal, né? Existem cidades mais ou menos organizadas também do lado do mal, tá? A gente não acha que as cidades espirituais, os locais, você só vai encontrar sei lá, nos planos mais elevados. Os seres que vivem nessas dimensões, eles são extremamente inteligentes, tá certo? Os do mal que eu estou falando. Os do bem, lógico que são, né? Mas os do mal são muito inteligentes, gente. Você acha mesmo que um ser que morreu aqui na Terra como cientista do nazismo, de Hitler, você acha mesmo que esse cara perdeu a inteligência dele, foi? Ou que foi pro céu, foi pro plano mais alto, está numa dimensão assim superior, tá da quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, apenas porque é inteligente? Acho que não, os malfeitos que eles praticaram, eles continuam praticando porque o psiquismo dele tá daquele jeito ainda continua vibrando naquele padrão. E eu não estou aqui julgando, lógico, alguns se consertaram, alguns já reencarnaram, estão passando por situações provacionais, né? Muitos daqueles que foram cientistas reencarnaram com síndrome de Down, quer dizer, com impedimentos intelectuais, com alienação, com autismo e tal, exatamente para poder não praticar a mesma coisa que tinha praticado naquela época. Quer dizer, passando por encarnações, por vivências aqui na Terra, para comprovar aquilo que ele já sabia antes, que ele precisava fazer alguma coisa de boa, ser um homem de bem, ser um homem integral, como Joana de Ângeles, através de Valdo Pereira Franco falou, que é exatamente esse homem modificado, esse homem que faz reformas íntimas,
É assim que nós devemos ser. E não esse ser irracional que, ao chegar próximo de uma festa popular, chuta o pau da barraca e começa a fazer tudo quanto é de besteira. Não é esse ser que nós estamos esperando nos transformar nesse mundo de regeneração. E quando a nossa amiga me perguntou sobre esse negócio do arrebatamento, está havendo arrebatamento. Só que não é desse jeito que os evangélicos falam, né? Que os bons deixam a roupa do corpo aqui na terra, né? Vai chegar o tempo em que os bons vão se embora, os convertidos. Não são os bons não, viu? São os convertidos. Se você for uma pessoa boa, mas não se converter à religião deles, você fica aqui lascado na terra, segundo eles. Entender? Sofrendo o fogo do inferno. Você pode ser bom como for, mas se não se converter à religião dele, tá lascado. Tá certo? Então, esses que são convertidos, pode ser ruim ou não, mas está convertido, vai-se embora, é arrebatado para o céu, né? Para o juízo final, para esperar o juízo final. Os ruins ficam na terra. Não, a gente que trabalha exatamente conhecendo a realidade num plano espiritual, sem fantasias, trabalhando a coisa real, a gente descobre o seguinte, que é assim, nós estamos vivendo um mundo de expiação e provas que está terminando, começando um mundo de regeneração. O que é que vai acontecer com esses espíritos que estão nessas faixas mais densas? Essas dimensões mais densas vão existir ainda na Terra? Não, elas vão sumir. E os habitantes dessas dimensões mais densas, mais complexas, da troposfera para baixo, isso vai sumir, até a segunda dimensão vai sumir, até a terceira quase vai sumir. E os seres, Wagner, esses espíritos, todos que tu falasse, 24 bilhões de espíritos, vão para onde? Para mundos primitivos. Pronto, esse é o arrebatamento espírita. Né? O arrebatamento dos espíritos não é nem espírita, é o arrebatamento do que os espíritos vieram nos dizer, não só através da codificação de Kardec, mas dos livros psicografados por vários médiuns, né? Pelas pessoas também que fazem as suas viagens astrais e vão para o mundo espiritual, mesmo estando encarnados, e que têm contato com essa realidade. E eles sabem que esses espíritos estão com as horas contadas. Todas essas densidades, essas dimensões, elas vão sumir, elas vão se dissolver e você vai ser colocado em mundos primitivos para poder desenvolver lá. Mas Wagner, isso aí é involução. Não é involução. Você vai para esses mundos primitivos para desenvolver esses mundos. Você não se adaptou aqui. Aí você diz, mas Wagner, alguém quer isso? Não, eles não querem isso e por isso estão nessa guerra toda. Por isso que nós estamos vivendo esse mundo tão caótico ultimamente. Né? Quando nós vamos nos mudar, o que é que nós fazemos primeiro? Bagunçamos a casa todinha, né? Desarrumamos tudo, botamos na caixa, coisa para um lado, coisa para o outro, até organizar, menino. É uma confusão. Então esses espíritos estão assim meio que em polvorosa. É o último tocar da trombeta. Tá certo? É exatamente o fim dos tempos para eles. O fim dos tempos é nesse sentido, entendeu? É nesse sentido que está havendo o fim dos tempos. É que essas dimensões dos espíritos vai sumir, vai se dissolver. Não vai existir mais espírito nesse nível que prejudica, que chega aqui influenciando, que chega fazendo coisas. Lógico, vai ter gente ainda meio ruinzinha, vai. Porque é difícil. Mesmo a gente no mundo de regeneração, mesmo a gente que está aqui pensando em coisas positivas, eu estou aqui fazendo uma palestra, não sei o quê, de vez em quando vem um egoísmo, vem uma vaidade, vem uma irritação. Essas coisas, lógico, que isso aí faz parte ainda. No mundo de regeneração, o mundo de regeneração não é um mundo perfeito, mas é um mundo que leva a dimensões melhores. Tá certo? Há pensamentos dimensionais e há entidades espirituais com poder de resiliência muito maior, com poder de bondade muito maior. E qual é o grande segredo, né? A grande fórmula mágica disso tudo? Fazer o bem, gente. Entrar na faixa de amparo, sem estar com esses orgulhos e com essas vaidades, né? Se conectar às pessoas, sem estar pensando em retorno. Tá entendendo? Fazer as coisas de coração, ser uma pessoa bondosa, né? Até se sacrificar em determinados momentos. E pasmem, no começo é sacrifício, sair num dia para doar sopa em algum canto. É sacrifício pegar, botar um monte de cesta básica, sair entregando, ter que cadastrar tudo isso, ter que montar as cestas básicas.
É sacrifício sim, montar, como nós montamos aqui no SEC, uma sala de desobsessão complexa, onde nós nos comunicamos com os espíritos e nós perdemos aqui no SEC. Perdemos não, ganhamos, né? Mas nós não temos de descanso natural, que todo mundo acha que é descanso, nós não temos 4 dias da semana. É terça, quarta, quinta e sexta. São 4 dias em que dentro do nosso SEC, que também é minha residência, nós não temos, assim, a privacidade, aspas, que eu prefiro não ter a privacidade e ter cabeça tranquila, e ter o coração me sentindo bem, estou fazendo alguma coisa para contribuir. É lógico que todo mundo vai preferir a porta larga e não a porta estreita. Nós estamos escolhendo uma porta mais estreita para que nós possamos nos conectar emocionalmente, em termos do coração, energeticamente, com dimensões mais aprofundadas, e mesmo que sejam dimensões aproximadas a nós, porque nós não saímos desse umbralzinho nosso, né? Um outro dia eu vi até Jacomelo comentando num curso ano passado, em março, vai fazer 1 ano agora, e Jacó disse, eu mesmo não vou para o umbral, eu vou direto para o nosso lado da vida. Eu digo, meu Deus do céu, que inocência. Ele está no umbral, né? O umbral, o nosso lar está no dentro do umbral, então todo mundo passa pelo umbral aqui. Desencarnou, vai para o umbral. Agora, eu acho que ele quis dizer um umbral mais grosso, esse umbral onde André Luiz foi, que pisa na lama e tal. É realmente, algumas pessoas não vão passar por essa situação tão difícil psicamente falando, com tanta culpa, com tanto ressentimento, sendo acusado de ser suicidas, porque realmente fizeram coisas positivas. É isso que a gente está tentando aqui, né? Não passar por essa situação tão difícil, que é chamada de umbral. Mas umbral vai até a 3ª dimensão. Tá certo? Até a 4ª dimensão, que são essas etapas dimensionais no plano espiritual. Tá entendendo? Então é mais ou menos por aí, gente. Eu gostaria só de deixar aqui um último apelo a vocês. Muito cuidado, gente. Custa nada ter cuidado, custa nada tomar conta das suas energias nesse carnaval. Custa nada fazer coisas bacanas, né? Tentar ajudar, né? Você vê um bebinho lá daquele, sei lá, dá a mão, tenta tirar da situação que está, né? Porque muitas vezes vem em situação de risco, né? Vem em situação de risco. Às vezes as pessoas estão pedindo esmolas ali no meio da rua e tal. Tenta ajudar, né? Tenta fazer alguma coisa para de alguma forma se municiar de energias positivas, né? Mesmo estando nessa psicosfera muito pesada. Se beber, beba controladamente, né? Se for brincar, brinque com controle também, sem afetar as outras pessoas, sem ser violento, sem passar coisas ruins para as pessoas. Então, por favor, muita ponderação. Nós estamos prevendo aqui no SEC, nós vamos voltar com o nosso hospital espiritual de quarta-feira, é até bom porque eu vou fazer esse aviso agora, né? Vamos voltar, não na quarta-feira de cinza, mas vamos voltar da quarta-feira de cinza a 8. A gente já está prevendo aqui que vai ser uma fila, né? Porque isso acontece, né? Eu também trabalhei no Chico e era assim, até o carnaval todo mundo parecia que estava anestesiado. Quando passava do carnaval, que caía no mês de março, pronto, aí lota, porque são pessoas doentes que aparecem. Lógico, você adquiriu doenças, foi você que foi atrás. Não foi ninguém não, foi você que foi atrás. Então não vá atrás não, homem. Né? Se for brincar, brinque com cuidado, brinque com cautela, para não exagerar nesses padrões. Um beijo forte no coração, paz e luz sempre. Tchau.